E retomaremos os trabalhos do nosso congresso com o tema Engenharia Social como Fator de Treinamento, um tema a ser abordado pelo engenheiro de vendas na KnowBe4, Rafael Perucchi, que está online. Vamos cumprimentar o Rafael. Bom dia, pessoal, tudo bem? Vocês me ouvem bem aí? Nós estamos ouvindo bem. Bem-vindo, bom trabalho, boa apresentação. Obrigado. Muito obrigado mesmo pela oportunidade de estar aqui falando sobre esse assunto tão relevante para a gente hoje em dia, nessa questão da engenharia social, tentando enganar nós todos para a vida, né, como um todo, mas também no ambiente organizacional, essa preocupação em proteger os dados dos nossos clientes, embasada muitas vezes por legislações, né, a LGPD, que chegou há pouco tempo aí com alguns requerimentos nesse sentido, mas realmente pensando na continuidade do negócio. A gente tem que manter isso tudo protegido e nós estamos expostos aí por todos os lados a essa questão da segurança, né, dos ataques cibernéticos. Tem gente ganhando a vida com isso, né, para roubar informações e tentar tirar algum benefício financeiro disso, sequestro de dados, né, e esse tipo de coisa. E curiosamente, imersos aí nesse momento, a gente ainda vê um mercado, não só no Brasil, globalmente um pouco começando nesse sentido, porque pensando nos investimentos que são feitos nessa questão da segurança, pensando no stack de segurança, né, as camadas dessa proteção ali, pensando em aplicações, rede, dispositivos, né, endpoint, a parte do fator humano, a camada humana ali, a gente vê que apenas 3% desses investimentos são destinados ali para essa camada. Em compensação, nas situações ali de vazamentos de dados, sequestro de dados, 82% delas acontecem por conta realmente de um usuário que acabou tomando uma decisão errada, acabou se deixando enganar, clicou onde não devia, abriu um arquivo ali malicioso e acabou comprometendo aí a infraestrutura da organização. Daí a importância realmente da gente ter essa preocupação com os nossos usuários. E assim nasceu a KnowBe4. O nosso CEO, o Stu, ele vem de uma empresa de antivírus e justamente tendo um dos melhores antivírus de mercado, ele via que ainda algumas situações desagradáveis para os clientes continuavam acontecendo. E percebeu que realmente o fator humano era a chave ali nessa questão. E mudou o foco do seu negócio, foi um dos pioneiros a entrar nessa área de conscientização em segurança para usuários. Lá em 2010, a KnowBe4 tem hoje mais de 12 anos, completamos 12 anos agora em agosto. E hoje ela é a maior e melhor plataforma de conscientização em segurança e simulação de phishing, uma plataforma integrada também para simular essas situações de engenharia social, como o phishing, né? E o nome dessa plataforma é KMSAT, que é a sigla para Kevin Mitnick Security Awareness Training. Então, uma plataforma que foi criada em parceria com Kevin Mitnick, criando aí, atestando a relevância dos conteúdos e dos recursos que a gente vai ter aqui, um dos maiores hackers lá no passado e hoje um dos maiores consultores realmente nessa área de segurança. E toda a plataforma estruturada realmente para trazer um ciclo para os nossos usuários. A gente vai treiná-los, simular essas situações de engenharia social e sempre analisar esses resultados. O ciclo, né, a recorrência é importante para a gente criar uma cultura. A cultura vem realmente com um comportamento que vai sendo repetido de forma um pouco forçada no início, até que aquilo comece a se tornar natural. E não adianta ser um ciclo cego, a gente tem que analisar esses resultados para direcionar cada vez melhor esses nossos esforços de treinamento, das simulações, que conteúdos a gente vai usar, que temáticas, né, e fazer isso de forma bem direcionada para os nossos usuários. E aí a gente usa um termo aqui na KnowBe4 que a gente gosta muito, quer dizer que um usuário bem treinado vai compor aí mais uma camada desse stack, a última linha de defesa, que são as pessoas, os tomadores de decisão, que são o firewall humano. Infelizmente a gente sabe que as outras camadas aí não são infalíveis, eventualmente alguma coisa chega para o usuário, e a gente tendo esse firewall humano aí bem treinado, bem preparado, ele vai estar atento e não vai se deixar levar por uma situação que está tentando enganá-lo ali. Apenas para dar uma última estatística aqui que eu acho bem interessante, tem um estudo da Forrester, que compara aí o custo de um investimento em uma ferramenta como a da KnowBe4, no caso aqui realmente considerando a da KnowBe4, mas com o prejuízo financeiro que uma situação dessas de vazamento de dados, de sequestro de dados, né, causada por uma engenharia social, traria para a organização. E aí, só para entender esse retorno de investimento que a gente coloca aqui, quando uma organização se torna cliente da KnowBe4, sempre a nossa proposta é que seja feito um primeiro teste de phishing para a gente ter uma linha de base, saber hoje
qual seria o percentual dos meus usuários que vai acabar clicando ali num link, né, ou falhando numa outra situação de engenharia social e colocando a minha organização em risco. Nesse primeiro teste, a gente vê em média, com base aqui nos nossos clientes, né, 9,5 milhões de usuários na nossa base, que cerca de 33% dos usuários vão acabar se deixando enganar por esse primeiro teste. E só nos primeiros 3 meses de uso da ferramenta, a gente já vê isso cair para quase pela metade aqui, e ao longo do primeiro ano para menos ainda. Esse retorno de investimento é calculado só com base nesses primeiros 3 meses, caindo ali pela metade esse risco dos nossos usuários acabarem se deixando enganar. Então, se a gente for pensar, o caro hoje é não treinar o usuário, né? Isso que vai trazer um prejuízo realmente para a gente. E nesse sentido, entrando um pouquinho na ferramenta e principalmente em como começar, né? Talvez, puxa, ainda não tinha pensado nisso, quero começar a entrar um pouco mais nessa área, entender um pouquinho melhor a minha realidade atual. No nosso site, a gente tem várias ferramentas gratuitas muito legais para ajudar a entender vulnerabilidades da rede, do AD, da questão das senhas, né? Tem até uns testes de phishing para vocês dispararem também, um teste de USB, uma simulação de pendrive, né? Colocar um arquivo num pendrive e soltar esse pendrive por aí. Eu sempre brinco, pegar um pendrive, colar uma etiqueta escrito RH e colocar um Excel ali dentro que chama folha de pagamentos. Aí você solta no refeitório, na recepção, sempre os curiosos vão encontrar aquilo, conectar no computador, vão querer abrir. E é uma situação de ataque de engenharia social muito comum também, né? Um arquivo malicioso que vai instigar a curiosidade ali de alguém para que a pessoa abra aquele arquivo dentro do ambiente ali da rede corporativa. Então, muitas ferramentas legais aqui para vocês começarem a entender o cenário de vocês, inclusive uma que se chama ASAP. Aí eu vou vir até para a ferramenta porque ela já está aqui, eu consigo mostrar mais em detalhes. Inicialmente, ela vai ser um pouquinho diferente, um questionário para vocês sobre a organização, né, sobre os objetivos de vocês com um eventual programa de conscientização que vocês queiram implementar, a cultura da organização, e com base nas respostas, acho que são 7 perguntas, se não me engano, ele vai desenhar uma proposta de programa de conscientização, que é bem legal para estruturar o começo, né? E vai desde envolver partes interessadas, talvez defender um budget internamente, né? Mostrar que isso aqui é realmente necessário, começar a alinhar isso talvez com os objetivos ali da própria organização, até depois já contratando realmente a ferramenta, personalizando o console, colocando os conteúdos, importando os usuários, né? As listas de permissão também para receber os e-mails, as regras de permissão, e sempre muito detalhado aqui, um passo a passo, inclusive com atalhos, quando é alguma ação no console, criar um grupo já te abre a automação ali para você criar o grupo, já preenchido muita coisa, quando é um treinamento, uma proposta de fazer uma campanha, já te dá umas sugestões de conteúdo, é bem legal para estruturar um passo a passo. E sempre com um formato de calendário também, podendo até mudar alguma data ali, puxa, perdi algum prazo, quero readaptar aqui o meu programa, sempre dá para fazer isso. Mas eu queria mostrar um pouquinho para vocês da ferramenta, a gente não tem tanto tempo, então eu vou só dar uma pincelada em 3 pontos que eu acho relevantes e vou focar um pouco mais em um deles, tá? Os 3 pontos que eu acho que são muito interessantes e que devem balizar realmente um programa de conscientização. Primeira coisa é a questão de conteúdos. A gente tem que ter conteúdos relevantes, atualizados e diferenciados, modernos. Não pode ser aquele PowerPoint chatinho, né? Que o pessoal dorme enquanto a gente está apresentando, um rapaz ali com cara de nerd, assim como eu, falando uma apresentação meio monótona. Não funciona, né? Essa é a velha guarda, a gente tem que mudar isso, a gente está na era até do TikTok, né? Vídeos rápidos, dinâmicos, tudo muito interativo, o usuário tem dificuldade de manter a atenção. Então tem que ter conteúdos muito legais, e um time de tecnologia, de segurança, não tem expertise para isso, não é o trabalho deles ficar gerando isso. Então, a gente traz uma riqueza enorme de conteúdos prontos aqui já para vocês, tanto para simulações de phishing, com os e-mails, com os modelos ali, quanto também para os treinamentos com a Modstore, que é a nossa biblioteca de conteúdos, hoje a maior e melhor do mundo. Esse ponto dos conteúdos é o que eu queria focar um pouquinho mais. Mas só para pincelar os outros 2, o segundo ponto é que um time de tecnologia de segurança tem muita coisa para fazer e um dia a dia muito imprevisível. A todo momento pode acontecer algum incidente, alguma coisa que demanda atenção. Então não dá para ter mais um trabalho, mais uma preocupação que vai roubar o meu tempo. Então a ferramenta ela é muito amigável, muito intuitiva e principalmente ela vai permitir automatizações. Então, na hora que eu desenhar o meu programa, usar aquela ferramenta lá do ASAP, ou então eu vou ter um consultor no Before também, né? Isso é padrão,
um gerente de sucesso que vai junto com a ferramenta para acompanhar vocês, eu consigo já programar tudo que eu quero fazer ao longo do primeiro ano, por exemplo, e já deixo automatizadas campanhas de treinamento, campanhas de phishing, campanhas de treinamento como consequência de um phishing, campanhas de outros assuntos também, porque eu consigo trazer conteúdos aqui para dentro com o LMS, né? E fazer um treinamento de onboarding, de integração, ou um treinamento de outros departamentos também, e deixar a ferramenta trabalhar isso automaticamente para mim, inclusive de forma direcionada, né, com grupos inteligentes ali que conseguem encontrar perfis de usuários com base em critérios e automatizar também alguns treinamentos ou phishings com base em critérios. Eu posso, por exemplo, mandar um treinamento de LGPD para o meu time de vendas, porque é um compliance que eles têm que atender, e eles têm que refazer esse treinamento a cada 6 meses. Então, eu defino essa recorrência ali, e isso fica automático. A cada 6 meses, o meu time vai ser rematriculado ali naquele treinamento para fazê-lo, né? E o terceiro ponto, só para dar uma pincelada também, é a questão de métricas. Como eu falei, não adianta a gente começar a mandar treinamentos e phishings de maneira um pouco assim, sem pensar no que é relevante, né? Eu acho que isso é relevante. É legal a gente ter recursos para medir, entender o perfil da nossa organização, o que está acontecendo, quem são os usuários que têm maior dificuldade, em que área, e aí direcionar. E nesse sentido, a ferramenta é muito rica com indicadores, com recursos, relatórios aqui para a gente. O principal deles, um nível de risco, né? Uma inteligência artificial monitorando o risco de cada usuário individualmente, mas também dando essa visão de um risco médio, né? Com base em 5 diferentes fatores de risco. A gente consegue acompanhar tudo que está acontecendo com os nossos testes de phishing, a gente tem benchmarks aqui para vocês compararem os resultados de vocês com outras organizações, também clientes da KnowBe4, por setor, por tamanho, por maturidade, questionários para avaliar o nível de conhecimento dos usuários em cada área, entender quais são os treinamentos, quais são os assuntos que eles estão precisando mais ou menos, e aí usar isso como critérios também daqueles grupos automáticos, né? Puxa, esse treinamento eu quero mandar só para quem não foi muito bem nessa questão de redes sociais, né? Então dá para direcionar muito bem e de forma automática todos esses esforços aqui. Então, como eu falei, programando ali fica uma gestão leve e descomplicada, a gente só vai acompanhando as métricas ali para dar de vez em quando uma alinhada. Até relatórios e métricas a gente consegue automatizar também para um disparo recorrente, para algum gestor ou para o time mesmo que está acompanhando ali, poder estar sempre antenado ali com o que está acontecendo com os usuários. E aí, voltando então no ponto do conteúdo, queria mostrar um pouquinho mais disso para vocês. No caso dos modelos de e-mail, sempre coisas muito relevantes dentro do dia a dia da realidade do usuário. São mais de 18 mil modelos aqui, em todos os idiomas, claro, considerando tipos diferentes, variedades aqui. Mas temos uma categoria Português Brasil, com 657 atualmente, está sempre sendo atualizado. Os ataques do momento ali, né? O que os hackers estão usando como temática. Está chegando a Copa do Mundo, né? Logo, logo a gente já deve começar a ver alguma coisa nesse sentido. Então, vocês podem ver datas de atualização. A gente tem filtros aqui por palavra-chave. E são coisas realmente, como eu falei, dentro da nossa realidade local. Então, FGTS, operadoras de telefonia, Vivo, a gente tem bancos, né? Bradesco, Nubank, Santander, muita coisa relevante aqui para a gente acompanhar. Eu vou voltar na Vivo aqui. Um outro filtro é o nível de dificuldade. Se o modelo de e-mail vai ser mais evidente que aquilo ali não está legal, está duvidoso, ou se vai ser bem discreto, um ataque muito bem preparado, né, para a gente conseguir ir subindo o nível aí à medida que os usuários vão ganhando maturidade. Esse aqui, 5 estrelas, por exemplo, da Vivo, eu acho bem legal. Ele simula uma fatura de telefonia, né, super realista, se não idêntico aí ao original. A gente consegue disparar isso aqui para um time. E aí, claro, tudo que a gente vai fazer pode ser muito bem direcionado, não precisa ser todo mundo dentro ali do mesmo saco, né? Recebendo as mesmas coisas, os mesmos treinamentos, os mesmos phishings. A gente vai poder direcionar isso por departamento, para quem seja mais relevante, ou pelos perfis lá, os grupos inteligentes, né? Usuários com base em critérios de falhas, ou usuários com base em critérios de já fizeram ou não treinamentos. Então, são recursos muito legais para a gente mandar isso de forma bem direcionada. E não só usando esses modelos prontos, mas a flexibilidade de customizar 100% deles e até criar os próprios de vocês, definindo o remetente, inclusive endereço de e-mail do remetente, né, fazendo spoof ali de algum domínio, de um parceiro, de um provedor, usando as artimanhas dos hackers, né, ponto trocado, letra trocada, alguma coisa assim, assunto, podem colocar arquivos anexos aqui também, várias extensões diferentes, o próprio corpo do e-mail também, o editor HTML, muita versatilidade aqui, recursos para deixar isso mais
difícil, mas legítimo, né? Textos dinâmicos para popular com informações pertinentes ao usuário, né? O nome. Tem um texto dinâmico, por exemplo, do nome do gerente. Se eu quiser mandar um convite de reunião do Teams, do Zoom, do gerente, do chefe daquele usuário, para ele vai receber um e-mail ali. Cada um recebe como se viesse do próprio chefe, né? Fica super relevante ali, super real para testar o pessoal. Vou poder escolher a página de destino também. Se os usuários clicarem em algum link aqui, eles vão cair em páginas de destino. A gente tem uma variedade grande também, páginas falsas de login, para simular também uma situação de captura de credencial, né? Ver quem é que foi esse passo além e acabou se deixando enganar. Páginas com simulação de ransomware, né? Como se fosse a página do WannaCry ali, seus arquivos foram criptografados, pague lá o Bitcoin, senão já era, né? Tanto em Bitcoins, senão já era. Deixa eu abrir isso aqui só para a gente ver um exemplo aqui. Essa minha conexão vai me ajudar. Abriu. Então, a página tem até um use com cuidado ali, não sei se vocês perceberam, é o tipo da página que pode dar um ataque cardíaco em alguém, né? Mas tem todo tipo de página, a ideia é ser instrutivo e trazer segurança para o usuário, inclusive por isso a gente tem muitas páginas educativas para já mostrar para ele quais foram as falhas dele, né? Mostrar, dar algumas dicas mais gerais e até mostrar o próprio e-mail que ele recebeu naquela situação e naquele e-mail indicar para ele onde estavam as situações de risco, né, de atenção ali para ele. Claro que em português, né, o meu padrão dessa conta de demonstração aqui está em inglês, mas eles vão ver em português ali o e-mail que eles receberam e vão aprender. O e-mail enganou eles, fez com que eles clicassem, olha só, o remetente estava esquisito, aqui tinha tal problema, a gente ensina de forma muito didática para eles o que está acontecendo. E complementa tudo isso com a biblioteca, como eu comentei hoje, a maior e melhor do mundo, a Modstore, conteúdos muito diferenciados, em diversos tipos aqui. A gente tem os módulos de treinamento, um pouquinho mais com cara de treinamento, né? Um quiz no final ali, exigindo uma pontuação mínima para o usuário ser aprovado. Mas a gente tem também jogos, módulos de vídeo. Aqui a gente fala que é o Netflix da conscientização em segurança. Tem até seriados aqui dentro para a gente trazer esses conteúdos de forma mais lúdica, mas ainda realista, né? Dentro da realidade de uma organização. Seriados de comédia, seriados tipo um drama, né? Um thriller, assim. O principal deles é esse aqui, o The Inside Man, está na 4ª temporada. Produções hollywoodianas, atores profissionais. Esse seriado aqui é o principal da Nob4, foi até premiado, está na 4ª temporada. E os investimentos na 4ª temporada foram de mais de $1 milhão. Então, para vocês terem uma ideia da qualidade desses conteúdos, da preocupação da Nob4 em trazer para vocês conteúdos diferenciados e relevantes. São 12 times espalhados pelo mundo gerando esses conteúdos e mantendo eles atualizados, acompanhando tendências, alguns conteúdos um pouco mais perenes, atualizando também com as versões 2022, agora já para sair algumas versões 2023 também. Posters, infográficos, arte em geral, as avaliações, né, eu comentei lá sobre medir o nível de conhecimento do pessoal, são cientistas comportamentais gerando questionários aqui para ajudar a gente a balizar todas essas decisões. Newsletters para a gente manter o pessoal atento também, mandar algumas dicas de vez em quando, referências de documentos, e módulos de mobilidade, um pouco mais leves para um usuário remoto, talvez com uma conectividade de velocidade menor. São conteúdos mais leves, sem vídeo, para facilitar consumir esses dispositivos em um dispositivo móvel com uma conectividade mais lenta. Assuntos, né, diferentes, a gente tem filtros aqui por assunto, claro que um foco maior na questão da segurança, privacidade, redes sociais, trabalho remoto, estou eu aqui de casa, né, falando com vocês. Vetores de ataque, às vezes o usuário não tem nem noção, puxa, tem o gaming, vishing, smishing, phishing, malware, coisas que para quem está imerso nessa realidade são claras, mas para um usuário mais comum não vai saber muito bem. Então, para treiná-los nesse sentido. Muita coisa de compliance, inclusive a querida LGPD ali que eu comentei, e outros filtros também para trazer mais relevância. A duração, como eu falei, um conteúdo mais dinâmico, mais rápido, ou quero algo mais recheado, mais completo. Treinamentos mais direcionados, mais técnicos para um time mais técnico, mais lúdicos, mais facilitados para um time não tão técnico. Então, com o objetivo de trazer essa relevância toda, ganhar a atenção do pessoal, fazer com que eles guardem esses conteúdos e melhorar cada vez mais essa questão da segurança, protegendo melhor os dados de vocês e a organização de vocês. Então, só relembrando aqui esse papo que a gente bateu, pensando numa ferramenta, num programa, é muito importante pensar nos conteúdos, ter uma riqueza de conteúdos aí, prontos, a facilidade de customizá-los, de modificá-los e trazer cada vez mais para dentro da realidade da organização. É importante ter uma facilidade de gestão, né, uma leveza e descomplicação da ferramenta, e principalmente as automações, aí levando o programa a um outro nível, muito mais inteligente, personalizado. E
a qualidade, a riqueza, aí uma pluralidade de métricas para permitir que a gente consiga acompanhar de forma muito clara, muito evidente e muito dinâmica também. Bater o olho e entender o que está acontecendo, com quem, por quê, onde é que eu tenho que focar, melhorar um pouquinho mais e direcionar um pouquinho melhor os meus esforços para trazer, realmente diminuir meu risco e melhorar essa questão aí da segurança para mim. E a plataforma da KnowBe4, totalmente completa aí para vocês fazerem isso. Então, se quiserem saber mais, entrem em contato com a gente pode marcar uma demonstração mais detalhada aí para vocês conhecerem um pouquinho melhor. Já naveguem lá no site também para conhecer um pouquinho mais das ferramentas gratuitas, começar a analisar um pouquinho aí da infraestrutura, da realidade de vocês e explorar um pouquinho mais para os que estão começando, começar a pensar nesse sentido, depois que já vem fazendo alguma coisa para ter recursos aí que vão facilitar e enriquecer ainda mais o que você já vem fazendo. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a atenção de todos. É muito bom falar sobre isso para líderes, principalmente dessa área, né? Tomadores de decisão, para que a gente comece a olhar para essa questão da segurança como algo chave, crucial, cada vez mais, como já vem acontecendo. Então, mais uma vez, obrigado e um excelente resto de evento para todos aí. Muito bem, Rafael Perucchi. Pode aplaudir, por gentileza, ele vai ouvir. Aí, aplausos da nossa plateia para você, Rafael Perucchi. Muito obrigado mais uma vez, em nome da Conteúdo Editorial.